O Katakuri é o filho mais forte da Big Mom, um homem com poderes muito parecidos com o do Luffy, mas que seus golpes são ainda mais fortes. Além disso, ele consegue enxergar o futuro e sua recompensa ultrapassa o 1 bilhão de berries. E é esse monstro que o Luffy teve que enfrentar para que pudesse fugir de Whole Cake. Então, se você quiser saber como foi a batalha do Luffy contra o Katakuri, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a luta do Luffy contra o Katakuri é uma das minhas preferidas de todo o One Piece. Tanto a evolução do Luffy quanto a mudança que temos do Katakuri deixa essa luta simplesmente incrível. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e se vocês gostarem, eu peço que você deixe o seu like, porque isso fortalece muito meu trabalho. E se no final você não gostar, é só vir aqui depois e tirar o seu like. Mas então vamos agora para a batalha completa do Luffy contra o Katakuri. Depois que os Chapéus de Palha atacaram Whole Cake, eles fugiram e foram perseguidos pelos piratas da Big Mom. O Katakuri, vendo tudo o que o Luffy causou, planejava matá-lo antes que ele se tornasse uma ameaça no futuro. Então, com os Chapéus de Palha estando encurralados pelos piratas da Big Mom, o Pedro, que estava acompanhando eles, decide se sacrificar em uma explosão suicida para dar tempo para eles fugirem. Porém, mesmo assim, o Katakuri continuou atrás deles. A Carrot tentou atacar o Katakuri, mas ela foi facilmente dominada. E vendo isso, o Luffy imediatamente pula e começa a atacar o Katakuri. Mas não importava quantos golpes ele dava, todos eles apenas passavam direto pelo seu corpo e não o atingiam. Então, sem ter o que fazer e percebendo que lutar contra o Katakuri ali poderia ser perigoso para os seus companheiros de tripulação, o Luffy infla sua mão, a revestindo com Haki e o agarra. Logo em seguida, ele estica sua outra mão e segura Charlotte Brûlé, para que ele pudesse usar o seu poder de entrar na dimensão dos espelhos. O Luffy então arrasta o Katakuri até um espelho que tinha no Sunny e leva ele até a dimensão dos espelhos, onde eles poderiam lutar sem nenhuma preocupação. Agora, sem ter que se preocupar com seus companheiros, o Luffy dispara uma rajada de socos no Katakuri. Mas o Katakuri, com a sua fruta do mote, contra-atacava ainda mais forte e rápido, dizendo que já o tinha superado em força e velocidade, e que tudo o que o Luffy pudesse fazer, ele poderia fazer melhor. O Katakuri possui a fruta Mochi Mochi no Mi, uma paramécia especial que permite ele criar e transformar todo o seu corpo em mochi, uma substância pegajosa que ele fazia esticar assim como a borracha do corpo do Luffy, fazendo seus ataques serem muito parecidos com os ataques do Luffy. O Luffy então, já cansado e ofegante, tenta um outro ataque. Ele infla sua mão, a revestindo de Haki e ataca o Katakuri. Mas, assim como das vezes anteriores, o Katakuri contra-ataca com um golpe ainda mais forte e mais rápido, superando a força do Luffy e chocando ele contra o teto da dimensão dos espelhos. Com o Luffy caído no chão, o Katakuri então ordenou que a Brûlé encontrasse outro espelho que levasse até o navio dos Chapéus de Palha, e que ela usasse isso para incendiar o navio. Então, quando eles conseguem encontrar um espelho, o Luffy, percebendo que seus amigos estariam em perigo, se levanta com dificuldade e corre em direção a eles para destruir o espelho. Mas o Katakuri o derruba no chão de novo com um chute, dizendo que a luta era apenas entre os dois. O Katakuri então continua atacando o Luffy sem dar tempo para ele se recuperar, mas enquanto tentava se desviar dos ataques, o Luffy encontrou um pedaço de espelho quebrado que ligava diretamente com os Chapéus de Palha. Com estes espelhos em mão, o Luffy sai correndo de perto do Katakuri para que ele possa falar com seus companheiros. Os seus amigos então dizem para ele que está tudo bem com o navio e que eles já quebraram todos os espelhos, então os inimigos não poderão ir até lá.
Mas nesse momento, o Katakuri aparece e acerta um chute no Luffy, acertando vários outros golpes logo em seguida, e quebrando o pedaço de espelho que o Luffy estava usando para conversar com seus amigos. Mas a esse ponto já não importava mais, o Luffy já estava aliviado que seus companheiros já não estavam mais em perigo, e agora sim ele poderia lutar com todas as suas forças sem nenhuma preocupação. Com Luffy caído no chão, o Katakuri se preparava para matá-lo. Ele pega o seu tridente e pergunta ao Luffy qual as suas últimas palavras, no qual o Luffy responde que não irá morrer ali. Mas o Katakuri diz que não são as pessoas que escolhem quando querem morrer, e que a maioria morre contra a sua própria vontade. Enquanto ele dizia isso, a Broly aparecia por um de seus espelhos e dizia para o Luffy como Katakuri é um oponente que nunca foi derrotado. Ela falava que as costas dele nunca tocaram o chão, que existe uma lenda que nem mesmo quando ele nasceu, as suas costas tocaram o chão, e que ele foi direto para uma cadeira se sentar. Ela ainda diz que ele é a maior criação da família Charlotte, e que um verme como Luffy nunca seria capaz de vencê-lo. O Luffy então enfesado tenta atacar a Broly, mas o seu soco é parado antes de acertá-la pelo Katakuri, que segurando seu braço o joga na parede e logo em seguida o ataca com seu tridente, que por pouco não acerta o Luffy, mas a parede que ele acertou é totalmente perfurada e destruída. O Katakuri então diz que o nome daquela sua arma é Mogura, e que se ele o acertar com ela, onde for pego será destruído. E ao dizer isso, o Katakuri continua atacando sem dar nenhum tempo para o Luffy. E por mais que o Luffy tentasse atacar, o Katakuri desviava sempre. Além disso, ele atacava sempre para o local onde o Luffy desviava. Era como se ele pudesse ver todos os movimentos que o Luffy ainda ia fazer. E isso acontecia porque ele conseguia ver alguns segundos no futuro. Ele dominou tão bem o seu haki da observação que ele conseguiu até mesmo ver o futuro. E estava usando isso para prever todos os movimentos do Luffy. Mas, em meio a isso, o Katakuri notou que o Luffy ainda assim estava se esquivando de todos os seus ataques. Então ele toca o chão e transforma todas as paredes da dimensão dos espelhos em mochi, revelando que ele também tinha despertado os poderes da sua frota. Com isso, ele transforma o chão embaixo do Luffy em mochi e consegue o prender. Com o Luffy agora preso, ele se preparava para usar o seu Gear 4. Mas o Katakuri, vendo um futuro onde o Luffy se fortalecia, o impede de ativar esta forma, envolvendo ele com mochi. Agora, já cansado de sua batalha demorando mais que o previsto, o Katakuri então transformou grande parte do mundo dos espelhos em mochi e o derrubou todo em cima do Luffy para sufocá-lo, o deixando ali para morrer. E acreditando que a batalha havia terminado, o Katakuri chamou seus 3 cozinheiros que chegaram para trazer o seu lanche para ele. O Katakuri então criou uma casa de mochi para comer os seus doces sem que ninguém o visse. E enquanto se empanturrava de rosquinhas gigantes, o Luffy consegue sair do monte de mochi comendo eles, e invade a casa que o Katakuri construiu, vendo ele comendo deitado com suas costas no chão. E também a sua boca com uma enorme cicatriz nos lados. A lenda de que o Katakuri nunca encostou as suas costas no chão era tudo mentira. Isso então deixou o Katakuri furioso, que rapidamente ataca todos que o viram daquele jeito e entra mais uma vez em um confronto com o Luffy. Mas, diferente das vezes anteriores, agora o Luffy conseguiu se desviar do ataque do Katakuri e acertou um chute direto na sua mandíbula. E ao acertar esse golpe, o Luffy fica se perguntando por que o Katakuri não se desviou com a sua visão do futuro. E é aí que ele percebe qual a sua fraqueza. O Luffy então ativou o seu Gear 4 e pulou para cima do Katakuri enquanto grita que ele pode ser forte, mas não é invencível. Com isso, o Luffy ganhou vantagem contra o Katakuri, acertando vários ataques nele. Porém, o Katakuri recupera a compostura e de repente,
todos os golpes do Luffy começam a passar direto pelo seu corpo sem conseguir atingi-lo. Com isso, vendo uma brecha, o Katakuri acerta um soco no Luffy, arremessando ele com toda a força para a parede. O Katakuri então começa a explicar qual é o seu poder. Ele diz que para usar a sua visão do futuro, ele precisa estar calmo, e vendo o futuro, ele poderia moldar seu corpo antes de receber o golpe para que ele passasse direto por ele, e assim ele não era atingido por nenhum ataque. Mas quando ele foi visto comendo com as costas encostadas no chão, ele perdeu a sua calma, e por isso que o Luffy conseguiu atingir. Então, tendo a vantagem novamente, agora estando calmo de novo, o Katakuri partiu para a ofensiva e começou a atacar o Luffy. E de repente, o limite de tempo que o Luffy aguenta no seu Gear 4 estava prestes a acabar. E percebendo que não teria a menor chance sem a sua transformação, o Luffy foge da luta o mais rápido que pode, enquanto o Katakuri o persegue. Mas no meio do caminho, a sua forma se esgota, e o Luffy cai no chão sem forças. E como consequência, ele não vai conseguir usar Haki por mais 10 minutos. Então ele estava completamente perdido. Ele não poderia enfrentar o Katakuri, que já estava vindo atrás. Porém, o Luffy olha para frente e percebe que a Brulé estava ali a poucos metros de distância. Ela era a sua chance de fuga. O Luffy então segura a Brulé para ativar seus poderes e entra em um dos espelhos, saindo da dimensão dos espelhos e conseguindo fugir do Katakuri. Fora da dimensão, o Luffy espera os 10 minutos passarem para que ele possa usar Haki de novo, enquanto pensa em como pode derrotar o Katakuri. O Luffy se lembra do Rayleigh falando que o seu Haki se desenvolverá mais em uma batalha intensa, e ele se pergunta se também pode conseguir ver alguns segundos no futuro. Os 10 minutos de espera então passam e o Luffy volta para a dimensão dos espelhos para terminar a sua batalha. A luta entre eles então continua, e embora o Katakuri esmurrasse o Luffy com todas as suas forças, ele sempre se levantava de novo, e o Katakuri continuava batendo, mas ele não entendia porque mesmo caindo de costa várias vezes, o que é uma vergonha para um guerreiro, o Luffy ainda continuava se levantando, que mesmo não tendo a menor chance de vencer, ele ainda queria lutar. Mas o Luffy estava aprendendo com essa luta. Ele se concentra sentindo todo o campo de batalha e consegue por um breve instante ver o próximo ataque do Katakuri no futuro. O Luffy então rebate o ataque, mas ele ainda não foi forte o suficiente e cai no chão mais uma vez. Sabendo que o Haki do Luffy estava melhorando muito rápido, o Katakuri tenta terminar a batalha rapidamente e começa a desferir vários golpes devastadores no Luffy. Mas, de repente, sem o conhecimento do Katakuri, uma de suas irmãs, Charlotte Flamp, tinha entrado dentro da dimensão dos espelhos e atirou no Luffy, fazendo com que ele perdesse o seu foco na luta e recebesse um golpe crítico do tridente do Katakuri no seu abdômen. Ao ver isso, o Katakuri, suspeitando da súbita perda de foco do Luffy, ouviu a risada da Flamp e percebeu o que havia acontecido. Ele se aproximou dela e enquanto a Flamp voava em sua direção feliz por ter ajudado seu irmão, o Katakuri se esfaqueou com seu tridente no mesmo lugar em que ele esfaqueou o Luffy. Ele reconheceu Luffy como um verdadeiro rival e não aceitaria ganhar dessa forma. Então, tirando o cachecol que cobria a enorme cicatriz em sua boca, ele grita repreendendo a Flamp por ter interferido na luta. Ao ver pela primeira vez seu irmão sem o cachecol, a Flamp começou a zombar de sua boca. Ela disse a seus subordinados para fotografá-lo e até mesmo cuspiu no seu rosto, o chamando de monstro. Mas o Katakuri não ligou para eles e voltou para a batalha contra o Luffy, se desculpando por não ter percebido o projétil. Mas o Luffy apenas responde que em uma batalha entre piratas não existe golpes baixos, e não conseguir se desviar foi um erro seu.
Os dois então desencadeiam uma onda de haki do rei, nocauteando a Flamp e seus subordinados. O Katakuri então se preparou para continuar lutando contra o Luffy, agora pensando nele como um igual. Eles continuam a trocar golpes um com o outro e o Katakuri ainda tinha vantagem. Mas o Luffy estava conseguindo ver melhor o futuro e estava contra-atacando cada vez mais forte e preciso. Porém, a luta já estava demorando demais e os dois estavam ficando exaustos. Com isso, o Luffy se levanta e usa uma de suas novas formas, o Gear 4 Snake Man. Enquanto o Katakuri, mesmo vendo o futuro e sabendo que ele iria usar essa técnica, apenas permitiu e assistiu. O Katakuri então comenta que a forma do Luffy mudou, mas o Luffy diz que não foi apenas a sua forma, mas a sua velocidade também. E ao dizer isso, ele dispara um soco em direção ao Katakuri, que se desvia facilmente, porém, mesmo desviando, o golpe ainda o acerta. O Katakuri fica confuso com isso, mas logo ele percebe que os golpes do Luffy não param no primeiro impacto. O seu braço se molda no ar, virando a trajetória de seus golpes. E percebendo isso, o Katakuri consegue contra-atacar. Ele pega o Luffy com seu mote e, girando, bate ele no chão com toda a força. Imediatamente, o Luffy se levanta e os dois começam a trocar golpes freneticamente. Ninguém tinha vantagem contra ninguém. As forças estavam equiparadas e os dois estavam recebendo vários golpes. Até que a luta entra no seu clímax. Os dois então preparam os seus últimos golpes com força total. E usando o resto de força que sobraram, eles chocam seus últimos ataques em um impacto que causa uma enorme explosão. Após o confronto, o Gear 4 do Luffy se esgota e ele cai quando o chão onde ele estava se desaba sobre ele com o impacto. Logo em seguida, o Katakuri também não aguenta parar em pé e desmorona no chão. Mas, reunindo suas últimas forças que sobraram, o Luffy se arrasta para fora do buraco. Mas assim que ele sai de lá, ele olha para cima e lá estava o Katakuri em pé na sua frente. Ele pergunta ao Luffy se algum dia ele voltará ao Whole Cake para derrotar a Big Mom. E o Luffy responde que sim, porque ele é o homem que se tornará o rei dos piratas. O Katakuri então, já não aguentando mais ficar em pé, diz que o Luffy está vendo muito à frente o futuro. E logo após dizer essas palavras, ele se deixa cair de costas no chão. E agora, derrotado e inconsciente, sua boca foi coberta pelo Luffy antes que ele partisse para encontrar seus companheiros. E mais tarde, o Katakuri acordou com a Brulé ao lado dele, cuidando de seus ferimentos. Ela notou que ele caiu intencionalmente de costas e o Katakuri confessou que o boato de que ele nunca deitou de costas era falso. O Katakuri então perguntou a ela o que aconteceu com o chapéu de palha. E ele sorriu maliciosamente de felicidade depois que ela explicou que eles conseguiram escapar de seu território. E bom galera, essa é uma das minhas lutas favoritas da história. A construção do personagem do Katakuri foi incrível. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa luta. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Katakuri teria vencido se ele atacasse o Luffy no fim. Ou se você acha que ele realmente não tinha mais forças. Essa parte divide muito opiniões, mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixe o seu like que isso fortalece muito o meu trabalho. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. Então é isso galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!